Aí tem gente que às vezes me manda mensagem no Instagram, poxa, Lucas, como é que eu faço networking? Cara, se você vier com essa, se você vir com essa pergunta ou com essa intenção com as pessoas, você não vai fazer networking. Você tem que ser intencional, tem que ser intencional, mas você não pode demonstrar para o outro que aquela relação é uma relação que há um interesse. Você tem que demonstrar de maneira genuína que você tem algo a oferecer e esperar que o outro te ofereça algo. Então tem que ser uma relação de confiança que vai ser construída, de interesse de fato, sabe? De conversar olhando no olho, de fazer as perguntas certas, de quando ouvir uma pessoa falar, você ouvir o que a pessoa está falando e querer de fato ouvir o que a pessoa está falando. As relações elas nascem disso. Cara, a maioria das pessoas hoje em dia e, e isso eu atribuo muito a um livro que eu li, um livro muito legal, assim, eu sempre digo isso, o título é horrível, mas o livro é ótimo, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro antigo, é um livro que tem 50 anos. 50 anos. E o cara já falava há 50 anos que ninguém quer ouvir o outro falar, pô. Ninguém quer ouvir o outro falar. Você tá só esperando o outro calar a boca pra você começar a falar. O ser humano é egoísta. Porque você ama o som da sua própria voz. Aí, você quer fazer networking? Irmão, cale sua boca. Vá falar com a pessoa, escute ela falar. Dê atenção aos projetos delas. Faça as perguntas corretas e queira ouvir o que essa pessoa tem a contribuir. Aí, o cara passou na moto, né? Aí sim o networking acontece. Então, por exemplo, imagina, eu saí do Big Brother, eu fiz uma grande amizade, pô. Eu sou amigo de um cara que é um grande diretor lá, um cara que é um cara que. Pô, o cara grande lá no Big Brother virou um amicíssimo meu, poxa. Ele vai vir me visitar aqui com a família. E por que que isso aconteceu? Porque quando acabou o programa, eu genuinamente quis conhecer o cara, pô. E aí, daí nasceu uma amizade. Então, os relacionamentos, eles nascem justamente disso. Por exemplo, a nossa vida se encontrou lá atrás, quando eu era modelo e você dono de marca. Mas a nossa amizade permaneceu porque a gente se conectou do jeito correto, sem o interesse. Então, se negócios nasceram depois disso, nasceram porque tinham que nascer, mas antes disso houve um relacionamento prévio. Então, é uma dica até dessa história do network. Mesmo quer fazer network, para com esse papo de arrumar técnicas de networking, não sei o quê. Esquece o coach. Esquece o coach, por favor. Esquece esses caras que alguns são bons e a maioria faz um desserviço. Seja autêntico. Escute os outros, velho. Escute o que as pessoas têm pra falar. É isso. Eu tava. Falei de coach, eu nem ia falar. Falei de coach, gente, perdão. É porque eu tenho uma Ei, objeção tão grande. Pablo Marçal. Não, a gente fala já sobre isso. Não, Tá? Pablo Marçal não. Pablo Maria. Cara, Lucas, eu tava uma vez num evento, né? E você conhece um amigo, o Raduan Melo, né? Conheço demais Ave E Maria. aí, Sou o muito Raduan fã foi um dele. cara que conseguiu também ter relação com grandes nomes hoje, empresários, que eu tenho uma admiração profunda. E uma vez conversando, acho que foi até no podcast, eu perguntei pra ele, né? O Raduan, cara, como é que é se relacionar com essa galera, né? E aí, de uma certa forma, era um pouco sobre network, não era uma pergunta direta sobre network, mas eu achei que a resposta dele tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui agora, né? Que network, na verdade, é muito mais sobre o outro. Claro, É sobre o que eu posso claro. fazer para os projetos do Lucas, né? E não sobre mim. É o que você falou. A escuta, muitas vezes, é você ter a intenção de saber, cara, olha, eu quero te ajudar. Não é que eu posso, que eu vou. Não, eu quero te ajudar. Como que eu te sirvo, né? Então, eu acredito que network é muito sobre isso. E, cara, esse assunto é muito complexo. Eu tava, semana passada, eu fui membro do CDL, que é a Câmara dos Lojistas local aqui, né? E eu me afastei porque, Eu já dei uma palestra pra eles. na época eu não tava. Na época eu não tava conseguindo ter tempo para acompanhar, e eu tive agora recente na reintegração, né? Ou seja, fui reintegrado à à associação, e eu falei sobre isso, sobre network intencional, né? Porque banalizaram o termo, eu comecei a me incomodar muito com isso, não me via sendo esse cara de se relacionar por se relacionar. Você me conhece, você sabe disso. Mas eu falei assim, cara, eu também não posso deixar me fechar, vamos dizer assim, sabe? E quando eu comecei a fazer a linha do tempo, eu vi que, porra, eu conheci você, conheci uma galera que não tinha esse drive. Eu falei, porra, eu posso estar me fechando para outros pares, no sentido de mentalidade, né? Então, eu acho que a gente também tem que se abrir um pouco. O network é foda, banalizar é uma merda, como às vezes gourmetiza alguns termos, ou então mal usa alguns termos. Mas, assim, cara, é importante você se colocar na jornada. E sobre a questão dos negócios, contribuindo com a fala do William,
Muitas vezes, cara, foi a partir de um negócio que você se abriu ali, você falou do restaurante, que você conheceu uma galera foda. A gente tem Sim, sociedade de outros negócios, e eu falo, cara, pra mim o maior valor do negócio não é o negócio em si, é a mesa que a gente tá sentada. sim, Ou com seja, certeza. aquela mesa ali tem pessoas que pensam parecido comigo no sentido de valores, não de skills, porque às vezes são habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, mas valores conectam. E dessa relação aqui, dessa mesa, pode surgir talvez o melhor negócio da nossa vida, a gente nem sabe. Mas por quê? Porque a mesa, esse network aqui, Vai ele proporcionar. faz completamente diferença.